Bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui da nossa programação do dia, conversando aí sobre um assunto bastante sério, bastante grave, né? Uma denúncia que nós recebemos. Para quem acompanha a gente sabe que, né, nós estamos acompanhando, fazendo a cobertura, né, da greve da USP através do Ulisses, né, que vem fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. E, né, ontem, né, eu recebi uma denúncia aqui do Carlos Eduardo, né, em relação a uma postura bastante autoritária, né, da USP, que quer reprovar os alunos que fizeram greve, né, e quem for do primeiro ano, eles correm o risco até de perder a vaga da universidade, de serem expulsos. Então, para a gente, vamos conversar sobre isso. Então, primeiramente, peço para o Carlos se apresentar, né, para falar quem ele é. Oi, gente, tudo bem? Sou o Carlos Eduardo, sou aluno de graduação aqui da Universidade de São Paulo, especificamente do campus leste, a EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O nosso campus já é o campus mais excluído, quando você considera aqui na capital. Todos os holofotes estão voltados para a cidade universitária, que é o maior, ou se não para campus com mais dinheiro, como a São Fran, ou se não medicina. Nós somos o campus esquecido. A gente realizou, no início do primeiro semestre, uma paralisação de 8 dias, e, bom, a gente saiu com promessas, algumas das promessas não foram cumpridas. Nesse segundo semestre, foi haver uma greve geral, a gente não estava feliz porque ele não cumpriu as coisas, voltamos com todo mundo, ocupamos o prédio novamente, estamos aqui há 36 dias agora, e, bom, de ontem para hoje, houve uma retaliação do reitor, ele tomou uma medida totalmente drástica contra nós. Ela ainda não se cumpriu, mas ela está começando a ocorrer, que é o seguinte: a gente recebeu a seguinte notícia ontem: ou a gente deixaria o prédio, ou se não, começaria a contar um prazo. Por quê? A gente está na quinta semana de paralisação, a gente começaria a entrar na sexta semana. Caso a sexta semana se encerre, dentro do que eles colocaram para a gente, não haveria como repor nada. Eles já não queriam repor os dias que a gente teve, só que caso ultrapassasse essa semana, o que aconteceria seria uma reprovação automática dos alunos. Neste momento, como a gente não deixou o prédio, à quinta-feira, todos os alunos reprovaram as matérias de quinta, porém ainda temos sexta, segunda, terça e quarta. O que acontece com isso o que eles querem fazer. Primeiro, com essa reprovação automática dos alunos, são 5 mil alunos praticamente reprovados aqui dentro da nossa unidade. Se você contar, não é somente esses prejuízos, existem outros. Porque, por exemplo, quem é estudante de primeiro ano, os bichos, como a gente chama, eles não podem, pela lei da faculdade, reprovar em todas as disciplinas. Caso isso aconteça, eles são expulsos. São 1.020 expulsões aqui na nossa unidade, porque é o número que entra de ingressantes todos os anos. Outros fatores: todo mundo que possui algum tipo de auxílio ou bolsa, no sentido de permanência ou de pesquisa, também perde automaticamente a bolsa pela reprovação. Quem tem estágio, alguns estágios você também perde, você vai perder o seu emprego por causa de reprovar. E tem uma questão também para quem está tentando fazer intercâmbio ou pós-graduação, isso também pode acarretar na perca dessas bolsas. Bom, a gente está chamando bastante gente para vir para cá hoje, a gente vai ter uma assembleia bem cheia, a gente quer debater isso com todos os estudantes para ver qual será a medida tomada, porque afinal de contas a gente sempre decidiu tudo aqui dentro em conjunto, não é agora que a gente vai parar de fazer isso. A assembleia era para acontecer amanhã, porém a gente adiantou ela um dia para que todos pudessem participar, todos pudessem vir e dizer o que estão pensando sobre isso, o que eles acham sobre a continuidade ou não. Outra coisa que também, para deixar claro, mesmo que a gente saia neste momento daqui, porque você pode considerar, vocês perderam um dia, mas vocês ainda podem recuperar os outros. Eles deixaram claro a seguinte questão: não vão repor esse 1 mês e pouco que a gente teve, e os alunos que, essas 5 semanas, a gente vai ficar com falta nas 5 semanas. Ou seja, a gente vai estar no limite de falta permitido pela faculdade, a gente não poderia faltar mais.
Só que eles vão continuar contando as faltas adiante, ou seja, você não pode faltar daqui para frente, e as faltas que estavam atrás. Ou seja, se você já faltou ao longo desse semestre, significa que você repetiu nessa matéria. E existem muitos casos aqui dentro de pessoas que por algum problema, ou se não para estudar para uma matéria ou para outra que acha mais complicada, acaba faltando em uma ou outra aula. Essas pessoas já reprovaram, e é o que vai acontecer se a gente continuar com todos, caso ele não mude o que ele está fazendo agora. Pois é, Desculpa, Carlos, terminei essa parte. eu acho que esse aí é um problema muito sério, muito grave, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? Porque primeiramente isso atinge aí a liberdade de expressão, né? A liberdade de manifestação, a liberdade até mesmo de, né, de fazer greve. Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Desculpa, perdão, você pode só repetir? Eu tive um probleminha aqui de delay. É certo, isso. Não, tô perguntando essa medida absurda, né, é, da universidade, isso atinge aí a liberdade, de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de greve. Eu gostaria que você comentasse um pouco isso e falasse para o público qual que é a importância, dessas questões. Bom, sim, a medida ela vai totalmente assim para tentar impor para a gente o que deve ser feito. Ela foi totalmente uma retaliação. O único campus que sofreu isso foi a gente. É o campus que está ocupado há mais tempo. Praticamente nessa segunda parte, a FEFELESH também, que é outro campus lá dentro da cidade universitária, também está ocupado há um tempo parecido com a gente. Mas até muitos deles vão acabar saindo, ou se não estão tendo votação para encerrar. A gente também teria essa votação. Só que, a partir dessa medida, como que a gente vai fazer isso? Quando a gente entrou, o que a gente só queria era negociar pontos que estavam tendo problemas. Eram coisas que, para nós, estavam erradas. Era a questão de contratação de professores, a questão do PAP, que é o auxílio permanência que a gente possui aqui dentro, para alguns alunos que a gente considerava que haviam erros. Porém, a medida que ele tomou de forma totalmente radical, em momento nenhum nós aqui da IASH, a gente quebrou alguma coisa, destruiu o patrimônio. A gente simplesmente ocupou a universidade e tentou negociar de forma pacífica durante todo esse tempo. A medida que ele fez é obrigar a gente a se retirar daqui e ainda punir a gente por apenas estar exigindo um direito que, em teoria, a gente teria que ter. Afinal de contas, a gente não está na maior universidade da América Latina, na número 85 do mundo pelo último ranking que saiu, que se orgulha de dizer essas coisas. Quando você exclui um de seus campos, quando você tem diversos erros dentro de um auxílio que seria para beneficiar os alunos que precisam mais, você está tirando o nosso direito, que seria um direito que deveria ser reconhecido, principalmente se você se considera e se você é a maior. Sim. E eu achei o critério, essa lei, bastante, como fala, bastante elitista, né? Porque tem vários, né, pessoas que trabalham, têm filhos que não conseguiriam, né, cumprir essa demanda, né, por conta aí das regras, né, que a universidade impõe. Gostaria que você falasse isso também. Bom, a questão, indo direto então para o auxílio, até ano passado, o auxílio funcionava da seguinte maneira. Eram vários auxílios que você podia solicitar, e o nosso campus, por ser um campus mais afastado, que tem diversos problemas para você chegar, que falta moradia, que a gente possui um auxílio próprio. No ano de 2023, eles unificaram tudo em um único auxílio e eles deram um aumento, realizaram um reajuste que não acontecia há anos dentro da universidade. Até aí não havia problemas. Porém, o auxílio próprio que a gente possuía foi retirado. Esse auxílio, para nós, a gente considerava fundamental. Junto com a retirada dele, fazendo com que a gente se igualasse aos demais campos, sendo que a gente não possui o mesmo nível deles, veio a questão que houveram diversos erros que fizeram com que algumas pessoas que deveriam receber não receberiam. No caso,
aqui recebe pontuações para saber se você vai ter ou não direito ao auxílio. Tem a questão da renda que você tem, existem fatores sociais que te dão uma pontuação maior ou menor. O que aconteceu foi, existiam alunos que possuíam uma pontuação mais alta e não foram contemplados em relação aos que possuíam pontuação mais baixa. Outro caso, na hora que você compara os auxílios que foram destinados para cá com alguns outros lugares, você olha a taxa de crescimento, algumas pessoas daqui perderam o auxílio que elas possuem, que elas teriam esse direito. Então, para a gente foi o estopim para começar o movimento. Esse movimento se iniciou com 6 pessoas. Após um tempo que a gente viu que não havia resultado, foi quando ocorreu a primeira ocupação. A promessa que a gente teve é que haveria uma revisão desses auxílios, quando a gente ocupou aqui a primeira vez. Só que, assim, logo em seguida que a gente mandou para eles, a revisão foi simplesmente negativa para todos. Quando se iniciou essa nossa proposta de ir atrás dos erros que estavam acontecendo, haviam 17 pessoas que estavam com problema. Quando a gente foi enviar os casos para a reitoria, a gente decidiu deixar aberto para que outras pessoas pudessem colocar o nome lá. E aí apareceram 39 casos ao todo. Porém, em uma das últimas conversas que houve dentro da negociação, a pró-reitora disse que a gente poderia deixar disponível para que todos que quisessem colocar lá dentro os seus erros, porque para eles existia uma quantidade mínima de erros. A gente fez a divulgação para que as pessoas colocassem seus erros, apresentassem seus problemas, e a gente chegou a quase 300 casos de erro, o que mostra o absurdo. Eles possuem quase 300 casos e não reconhecem isso. Por exemplo, em agosto, houve a votação do novo modelo do auxílio. Dentro dessa nova votação, a gente poderia opinar, foi o que deixaram claro para a gente. O artigo, a forma como o auxílio está estruturado hoje bonitinho, ele possui 6 páginas. Nós apresentamos somente como justificativa para a mudança dele 10 páginas. A gente já apresentou mais do que ele possuía como justificativa. E qual foi a conclusão? Nós tivemos a nossa proposta negada, eles votaram, mesmo a gente sendo contra, porém, entre o auxílio que está agora e o que entrou, a gente preferiu o que entrou por uma questão que ele é menos pior. Não é que ele agrada a gente, ele é apenas menos pior do que o que está vigente nesse momento. Certo. E em algum momento a reitoria ou a direção da EASH, né, vou sentar, conversar com vocês? A diretoria da EASH, sim, a gente pode dizer que a gente tem um diálogo bem aberto com eles. Muito do que a gente construiu aqui dentro é porque a todo instante eles tentavam conversar com a gente, sempre manter o diálogo aberto. Com a reitoria, a gente teve diversos problemas. Na primeira ocupação, a gente levou 8 dias para conseguir conversar com eles, e quando a gente conseguiu, o reitor não estava presente. E durante essa segunda ocupação, foi realizada uma mesa que algumas pessoas estavam, a IASH possuía 3 cadeiras na mesa, a mesa ao todo possuía 11 integrantes, de diferentes campos, diferentes institutos dentro da IASH. Dentro das conversas que a gente realizou com a reitoria, muitas vezes eles se mostraram muito intransigentes, eles não escutavam o que a gente falava quando se tratava da questão do auxílio, ou muitas vezes, assim, o que acontecia era eles simplesmente falarem, mas isso não é para ser discutido aqui, como se fosse um assunto à parte que deveria ser discutido somente com a pró-reitura de inclusão e pertencimento, sendo que não, a gente queria resolver ali, porque dentro da pró-reitura de inclusão e pertencimento, nós não conseguimos realizar essa conversa por a pró-reitora, ela mesma se negar a fazer isso. Algumas das falas da pró-reitora, quando a gente conversou com ela, são, por exemplo, a decisão de igualar a IASH aos demais institutos foi uma decisão política, ou seja, eles não levaram em conta as questões sociais e econômicas, eles levaram somente a questão política para poder igualar a gente aos outros campos. Segunda coisa, quando tivemos uma reunião para realizar o pedido, ela disse que eles não iriam dar benefício para um campus específico, o que para a gente foi um absurdo, porque você olha para os demais campos, a gente tem falta de alguns prédios aqui. O nosso campus nunca foi inteiramente construído, então não seria a gente possuir um privilégio em relação aos outros. O que a gente teria é apenas uma compensação pelo desnivelamento que já é natural. Outra coisa, na última reunião, quando ela disse que era para a gente abrir o Forms
para ver quais seriam as pessoas que estavam com problemas. Ela chegou a dizer que o problema era somente com 5 bolsinhas, debochando completamente da situação que a gente estava há meses lutando para que eles entendessem e compreendessem a gravidade do problema que estava ocorrendo. É complicado. E, Carlos, uma coisa acho que seria interessante a gente dialogar, né, com o público, né, que quando existia uma certa normalidade, né, dentro da universidade, como que era aí o seu rendimento, né, escolar e o rendimento escolar das pessoas que podem ser reprovadas, né? Vocês costumam, né? Acho que é importante falar isso, estudar bastante, né, cumpre aí com as obrigações da universidade, né, obrigações acadêmicas. Bom, nosso rendimento, geralmente, a gente sempre tenta acompanhar todas as aulas que é possível, realizar trabalhos por fora. Por exemplo, uma coisa que a gente começou a fazer muito, logo em seguida da primeira ocupação, foi: existem muitos cargos que os alunos podem ocupar como representantes discentes aqui dentro. Nós tomamos conhecimento porque muitos desses cargos estavam largados, e a gente viu quantas seriam as eleições para eles, e a gente começou a concorrer. Eu fui eleito, eu sou o atual representante de Cultura e Extensão. Existem diversas outras pessoas que estão aqui comigo neste momento, dentro da ocupação, que foram eleitas para outros cargos. Nesses cargos a gente dialoga diretamente com a diretoria, com professores. E, bom, uma coisa que a gente fez, tanto durante a primeira ocupação, quanto como a gente está fazendo durante a segunda, é realizar documentações. A gente sempre tenta documentar tudo. As reuniões a gente constrói atas, a gente busca estudar o orçamento da universidade para saber se as pautas que a gente está levando, se o que a gente está fazendo tem como ser atendido, se não vai gerar um problema. A gente vê os problemas estruturais, se existe alguma base dentro do regulamento que permita com que a gente brigue por isso, se está certo, se está errado, como está acontecendo, quais são os projetos para a universidade. Desde o início, essa segunda ocupação a gente não fez isso tanto, a gente buscou tentar cuidar da nossa saúde também, porque na primeira ocupação a gente virou muitas noites estudando tudo aqui dentro da USP, questão do orçamento, de contratos, como é feita a contratação disso, daquilo. A gente queria realmente entender como a universidade funcionava, para saber se tudo que a gente estava questionando poderia realmente ser questionado, ou se havia algum ponto que a gente estava errado. Nessa segunda, a gente se baseou mais na seguinte coisa: vamos estudar ao longo do dia, e é o que a gente passa geralmente. Por exemplo, esse lugar que eu estou agora é um lugar que a gente passa o dia estudando. A gente simplesmente fica aqui lendo documentos, olhando como que funciona as regulamentações da USP, como que é a questão dos orçamentos aqui dentro, e a gente gera documentos para tentar debater com eles. Por exemplo, dentro das negociações que a gente teve, a gente várias vezes conseguia questionar eles muito bem, porque existem diversos dados que não batem, que eles possuem dentro do site deles. É algo que para a gente era estranho, ou no mínimo errado, porque assim, você ia olhar os dados em um lugar, eles apareciam de um jeito. Você ia olhar em outro, eles apareciam de outro, e estava dentro do mesmo site. Para a gente era meio incompreensível como que o mesmo site pode registrar duas formas diferentes. Um lugar que a gente até apresentou esses dados foi numa reunião, uma assembleia pública que a gente teve dentro da Alesp. A gente apresentou um pouco disso, a gente mostrou a incoerência de alguns dados que a gente encontrou dentro da universidade. Está até disponível no YouTube para quem quiser ver. Foi há umas 2 semanas atrás, essa assembleia. Eu não vou saber de qual era a data, desculpa, até porque a gente está aqui há bastante tempo, a gente está fazendo documentos a todo instante, então a gente está um pouco perdido na questão das datas, mas a gente apresentou lá de forma clara e objetiva o nosso ponto de vista em relação ao auxílio, quais eram os erros, o que a gente achava que deveria ser feito e o porquê que a gente achava isso. Quando, né, vocês souberam aí da notícia aí das reprovações e das expulsões, quem dos movimentos, né, professores, estudantes se posicionaram aí a favor de vocês? Bom, primeira conversa que a gente teve em relação a isso com professores, muitos se mostraram totalmente contrários, achando absurdo o que estava acontecendo,
Porém, era uma decisão que estava vindo de cima para baixo, ou seja, ela teria que ser cumprida. Mas muitos achavam assim, como as matérias não vão ser repostas, ou senão, como que os alunos vão ser totalmente largados dessa forma? Em relação a movimentos, nós estamos em contato com alguns, existem alguns que até estão realizando algumas publicações de apoio a gente. Por exemplo, o Jornal da UP, eles estavam escrevendo uma matéria sobre o que estava acontecendo aqui dentro, que é o segundo maior jornal de circulação em papel. E, bom, existem alguns outros. A IASH, ela não possui uma questão de ser um campus tão mobilizado em relação a partidos. Nós sempre nos mostramos muito independentes, é uma coisa que a gente sempre tentou deixar claro. Então, a gente possui contatos com alguns grupos, porém, a gente não, nenhum deles representaria a gente. Nós somos estudantes, nós decidimos tudo junto em uma assembleia e assim a gente passa as decisões. Não existe alguém que está à frente das coisas. Certo. E, Carlos, uma coisa que me chama a atenção, que acho que é bastante injusta, né? Enquanto tem um monte de gente aí que pedem, né, anistia pro pessoal aí que, né, fez o que fez, né, no dia 8 de janeiro, né? Eles querem punir os estudantes que querem, estão lutando aí por uma educação melhor. Faz sentido isso, né, para vocês, né? É justo? Não, uma das coisas que aconteceu, em algumas matérias que saíram, muitos comentários que você vê é que a gente é vagabundo, que a gente não quer estudar. Isso, inclusive, foi uma coisa que aconteceu até mesmo internamente dentro da universidade. Houve uma professora, não aqui do nosso campus, de outro, que existe um áudio dela chamando os grevistas de vagabundos. E existe um professor que questionou que, assim, os alunos que estão em greve, eles apenas não possuem um padrão para estar dentro da universidade. A gente não está pedindo nada de absurdo. A gente só quer direitos que deveriam ser garantidos para a gente. Quando você vê um exemplo, essa questão do 8 de setembro, o pessoal que seria mais à direita, nossa, mas tadinho, eles estavam expressando o direito deles, tudo. Eles quebraram, destruíram um monte de coisa. Você pode vir aqui no nosso campus e dar uma olhada. A gente não destruiu nada. A gente tem uma relação muito boa. A nossa organização, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente foi ocupar o prédio, a gente retirou as cadeiras das salas e deixou marcado em cada uma das lousas quantas cadeiras possuía por sala para a gente saber depois, quando a gente fosse desocupar o prédio, como que seria a reposição. Quando a gente estava dentro das salas, uma coisa que a gente olhava, existem cadeiras quebradas? Se existiam, a gente contabilizava, deixava marcado também na lousa e tirava foto do patrimônio para deixar registrado e passa depois para a diretoria. Olha, retiramos tantas cadeiras de tal sala, porém deixamos essas aqui com número de patrimônio tal e tal e tal, porque elas estavam quebradas. A gente toma o maior cuidado possível, porque a gente não quer destruir nada aqui, a gente está lutando por mais direitos, mas ao mesmo tempo a gente sabe tudo que tem aqui dentro, que é importante. Por exemplo, existe um prédio aqui, que é um prédio dedicado à pesquisa. Esse prédio, a gente em momento nenhum chegou perto dele, porque lá existem equipamentos que são muito caros. A gente sabe que, caso a gente cometa algum erro lá dentro, pode haver grandes consequências. A gente deixou aquele prédio lá para que os professores e os alunos que trabalham com isso tenham acesso e continuem fazendo suas pesquisas. Quando a faculdade parou, não foi ela totalmente que parou. As aulas estão paralisadas, pois estamos em greve. Agora, a questão de pesquisas, eventos externos, ou se não, parte da extensão. Esses eventos, em momento nenhum, a gente bloqueou que eles acontecessem. A gente quer, inclusive, fomentar isso, a cultura aqui dentro. Durante o tempo que a gente está aqui, a gente realizou já 4 slams aqui dentro, com o objetivo de trazer pessoas para cá. Houve um show protagonizado por alunos, que a gente montou meio que uma banda, alguns alunos tocaram tudo. Isso para quê? A gente queria cultura aqui dentro. A gente queria mostrar que, enquanto estamos ocupando, a gente não está parado. A gente está fomentando a cultura dentro da universidade porque é isso que era para acontecer. Certo. E uma dessas demandas, eu queria que você falasse um pouco mais das reivindicações, e uma dessas reivindicações é, inclusive, a contratação de mais professores, né? Sim, o nosso campus ele nunca chegou a atingir o total de professores que era necessário. O curso mais prejudicado aqui dentro, a gente pode considerar que é o curso de OBS. O curso de OBS tem uma demanda de quase... perdão, o curso de obstetrícia
é que a gente acaba aqui falando por siglas entre si, mas o curso de obstetrícia, ele tem uma demanda histórica já disso, porque nesse momento eles estão com uma falta de quase 30 docentes. Como que o curso pode continuar? Se a gente não tivesse feito a primeira paralisação, se não houvesse uma busca de professores, havia talvez uma questão do curso parar de existir por falta de professores, porque o curso está muito saturado. Aqui dentro da nossa unidade, nós precisamos de mais ou menos 50 professores, de diferentes áreas. Nós possuímos 11 cursos aqui dentro, seriam todos distribuídos. O curso de obstetrícia, que nem eu disse, é o que necessita de mais, os outros necessitam um pouco menos, mas cada um possui a sua necessidade. Existe uma coisa que ela não é colocada, mas internamente dentro da USP existe um padrão USP que você segue, que seria uma média aluno-professor que você calcula e você vê um percentual que seria ok para todas as unidades. O que acontece a nossa unidade, ela possui um dos mais baixos índices e é uma das únicas que nunca chegou perto de estar nesse índice, porque a gente sempre possuiu um déficit em relação aos outros. Nunca chegamos perto de ter quase a totalidade dos professores aqui dentro. Então é isso aí, meus amigos. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Carlos Eduardo, né? Dizer que nós do canal apoiamos aí a causa aí dos estudantes e vamos estar acompanhando esse problema que novamente, né, como eu coloquei, é bastante sério. E passo a bola aí para o Carlos fazer as considerações finais. Bom, primeiro de tudo, obrigado por ceder o espaço, conversar com a gente. A todos que estão aí, se vocês quiserem saber mais, nós possuímos uma página onde todo dia nós atualizamos o que está acontecendo aqui dentro do Instagram. É a página do CDE EASH. Nós colocamos lá sempre tudo que acontece aqui. Se vai possuir uma assembleia, se vai acontecer algum evento, como estão os caminhos da greve, a gente sempre coloca tudo. Se alguém quiser se informar mais, vá atrás, busque essa página, a gente põe tudo lá dentro. Bom, hoje teremos uma assembleia aqui, hoje será um dia de decisões para nós, veremos com os alunos como vai ficar a situação, o que faremos em relação ao que a reitoria colocou perante a gente, e a partir daqui, mesmo que hoje termine ou continue, nós sempre continuaremos aqui buscando cada vez mais a questão do que seria justo para a nossa unidade, o que seria justo que ocorresse, e vamos continuar lutando também por um auxílio permanência para todos aqui. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo aqui ao Carlos, né? Também agradecendo a você que nos acompanhou até agora. Peço aí que quem puder se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe e comente este vídeo para inclusive poder, né, chegar num número maior aí de pessoas, né, para que mais gente veja aí a situação bastante séria que está acontecendo aí na EASH USP, né? E além disso, estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e o TikTok. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 um CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro aí nem do Estado, nem do capital privado. Então, para a gente continuar fazendo aí as nossas atividades, aí dependemos aí da sua ajuda, né? Como eu sempre falo, eles têm quase todo mundo e a gente só, né, tem que se ajudar uns aos outros. E também temos aqui o Padrim, tá? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!